eu sou a Aline, tenho minha primeira formação como advogada, não tem nada a ver com vinho, né? E acho que foi isso que me levou a acabar tomando é tão muito estressante vinho. assim a prova da OAB. Ele que gostou. E aí chegou um determinado momento que eu estava muito cansada na minha carreira e gostava já de tomar vinho, gostava de aprender, né, sobre vinho. Eu acho que eu já venho aí há uns 10, 12 anos aprendendo sobre vinho sem ter formação, né, técnica. E aí foi quando eu decidi largar tudo e falei, agora eu vou me dedicar ao que eu gosto de fazer. Já trabalhei bastante e quero fazer o que eu gosto. Sim. E aí eu resolvi fazer o curso para me formar como sommelier. Isso já tem uns 8 anos que eu sou formada como sommelier. Sou formada pela FISAR, que é a Federação Italiana de Sommelier, que é a única que dá o curso no Brasil, o curso internacional de sommelier. Então eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo como sommelier, que eu tenho essa... é o curso que você Capacitação, fez, ela já né? tá, Competência. já tem essa competência para qualquer lugar do mundo exercer. Isso, esse curso que eu fiz no Rio Grande do Sul, né? Na terra lá, né, de produtores também. Né? Na Faculdade de Gastronomia. E então essa federação é afiliada à Faculdade de Gastronomia e o curso é feito lá. Hoje a gente tem no Brasil várias instituições que dão a formação como sommelier, como Senac, como a Associação Brasileira de Sommelier, que te dá a formação, mas existe sim um curso para ser feito para se tornar um sommelier. Não é como as pessoas acham, eu trabalho com vinho, eu sou um sommelier. Não, a gente tem tem que toda uma questão estudar sensorial, né? Toda uma questão de conhecimento. A gente estuda bastante para isso. E não para, né? Como é que é esse curso? Qual que é a dinâmica? A dinâmica do curso que eu fiz foi uma imersão de praticamente 24 horas. A gente passava aí 18 horas estudando vinho, degustando vinho, até você conseguir ter a sensibilidade, né, da degustação, do olfato, né? Então, e é a parte técnica mesmo, né? Desde do plantio, da terra ali, onde o agricultor porque tem a própria que preparar terra já muda, terra, né? Tudo, né? Onde ele prepara a terra. Então, a gente vai para o campo, vê plantar, vem fazer o enxerto. Então, é um curso bem amplo, por isso que é uma imersão. A gente com as qualidades, né? As qualidades de uva, que são várias. Exato, e bebe-se muito vinho pra você. Você bebe muito, mas não é... Fala que chega nos últimos dias de curso, você não quer mais ver o vinho, sabe? É porque na degustação a gente bebe e cospe o vinho. Né? A gente não engole, né? Porque toda a parte sensorial tá na boca. Então a gente acaba não engolindo, então você não acaba se embriagando com o vinho. Mas é uma litragem bem grande ali até o final do curso pra gente aprender. E aí tem os cursos mais longos, né? De 6 meses, de 3 meses, né? Depende tudo do tipo da universidade que vai proporcionar o curso. É um curso, então, que não dá para fazer EAD. Não dá para né? fazer EAD. A formação mesmo, ela tem que ser para conhecer presencial. O campo, tudo, né? Não tem como. Então, para você que recebe anúncio de vinho aí para virar sommelier, não clica. É toda enganação. Tem muitos cursos bons, né, de vinho, que às vezes a pessoa vende o curso EAD e eu fiz um curso. Eu fiz o meu primeiro curso, foi à distância, eu comprei, porque me interessei, queria só aprender, queria só saber o que rolava ali, né, no mundo do vinho. E aí ele dá assim, na próxima aula a gente vai precisar de um vinho branco, então você vai e compra o vinho para você trabalhar a degustação, mas é muito diferente, né, porque às vezes sem o conhecimento, eu vou lá e compro um vinho que não vai me dar a sensibilidade, não vai me trazer os aromas que eu preciso para que a pessoa está me explicando ali na aula. Então por isso que é importante esse curso presencial para você se formar. E aí tem o curso para sommelier e tem o curso para enólogo. Isso. Quais são as principais diferenças, assim? Um não tem nada a ver com o outro? Existe ou algum muita diferença, né? Eu sempre falo assim, enólogo é o pai do vinho. Ele que cria o vinho, né? A pessoa pode começar a fazer uma faculdade de agronomia e partir para uma especialização em enologia. Ou ela pode hoje fazer uma faculdade de enologia, né? E que são 4 anos e se formar já como enólogo. O enólogo ele vai criar o vinho. Ele vai criar desenvolver. O vinho. Então, assim, eu falo que é muito amplo, né, o curso de enologia, porque ele vai aprender desde a parte técnica de solo, de plantio, de clima, de chuva, e
tudo influencia no vinho, né? Então ele vai ter que ter toda essa parte para daí ele aprender sobre as uvas, como vinificar, a produção dentro de uma vinícola. Então é muito amplo. Então ele é o criador do vinho. Aí depois que ele cria o vinho, o filho dele está pronto, aí a gente vai lá dar opinião. São os críticos. Nós vamos lá para pegar aquele vinho, provar se ele ficou bom, se ele ficou equilibrado, se ele consegue harmonizar com qual tipo de alimento, trazer esse vinho para o mercado. Então esse é o trabalho do sommelier. A gente faz um trabalho, seria uma avaliação, né, do vinho que o enólogo produziu. Lógico que na produção dele, ele passa junto ali com vários sommeliers e outros enólogos para trazer, claro, colocar no mercado um vinho já equilibrado. Ele não vai colocar um vinho que está fora dos padrões que deve ser feito. Mas aí o trabalho do sommelier é ver a qualidade desse vinho, descobrir se esse vinho está dentro do equilíbrio e harmonizar ele com os alimentos. Com o alimento. Ele vai refinando aqui. Isso. E aí depois do sommelier ainda a gente tem os enófilos, que são os tomadores de vinho. As pessoas entusiastas, né? São os entusiastas, né, de vinho, as pessoas que gostam de tomar vinho, gostam de aprender. Enófilos. Enófilos. É o cara que gosta muito de vinho, enófilos. Né? Como se fosse o cinéfilo. Isso. São as pessoas, são os apreciadores. Olha, eu gosto de vinho, gosto de entender, gosto de saber o que eu tô tomando, gosto de fazer a harmonização correta, porque a gente vê muita gente aí comendo um sushi com um Malbec. Eu olho e falo, meu Deus. E não pode. Né? Até pode. Poder pode, mas não harmoniza. Mas aí se você for pensar em harmonização, o vinho não combina com aquele tipo de alimento, um pode danificar o sabor do outro. Então, assim, o enófilo ele já se preocupa com isso. Esse vinho combina com essa comida? Eu gosto de aprender, eu quero conhecer as uvas, né? Então, o enófilo vem depois do sommelier, que são todas as pessoas que gostam de vinho e que buscam conhecimento dentro do mundo do vinho. E como é que é trabalhar como sommelier, né? Qual que é o mercado, qual que é a atuação do sommelier no mercado no trabalho? Olha, você acha que eu pensei que eu fosse sair do direito e parar de estudar. Mas quando eu me vi sendo sommelier, eu vi que eu ia continuar estudando do mesmo jeito, porque é uma gama gigantesca. E cada hora coisas novas. Não, eu falo que todo dia são lançados no mercado mais de 600 rótulos novos. Nossa. Então a gente pensa assim, são rótulos. Rótulos são o quê? Garrafas de vinho com uma garrafa nova, uma produção nova. Só que a gente precisa saber o que está ali dentro, né? Tem qualidade, que uva que é. A gente tem mais de 1000 espécies de uvas viníferas, né? Que são as uvas que produzem vinho. A gente tem as uvas de mesa, que o pessoal costuma fazer os vinhos suaves, que são esses vinhos mais doces, vinhos mais baratos, né? E aí a gente tem as uvas viníferas. Então a gente tem mais de 1000 espécies. Nossa, sem contar as combinações, os blends. Você não tem como conhecer todas as espécies, né? Tomar um vinho de todos. Então, às vezes eu encontro uma garrafa, eu quero estudar sobre ela, eu quero conhecer sobre aquela uva. Então eu falo que às vezes eu sou um pouco chata para tomar um vinho, porque eu abro uma garrafa, eu pego um livro, eu fico pesquisando, e aí meu marido fala assim, você não vai tomar? Você não vai tomar? Eu falo, calma, eu tô entendendo o que eu vou tomar aqui. Então, assim, trabalhar como sommelier, ela me deu um leque muito grande, né, dentro da profissão. Eu comecei só estudando e tendo certificações. Eu tenho algumas certificações britânicas também, que são provas que a gente faz. E eu achei que eu ia seguir só nisso, fazendo prova, vendo como eu era como sommelier, como era o meu paladar, como era o meu olfato, se eu conseguia descobrir. Então eu fui fazendo muitos cursos, muitas especializações e fazendo provas, né? Para ver como eu me saía nisso. E aí começaram a aparecer para mim oportunidades de trabalhar em restaurantes, em lojas, e até na casa das pessoas, os grupos de amigos que se reúnem para fazer uma degustação, para tomar um vinho, para aprender sobre algum vinho e me chamam para dar essa aula enquanto eles estão jantando, por exemplo. Olha só. Então começou a aparecer muita coisa diferente que eu não pensava. Até então, quando eu me formei, eu pensei, vou ter que trabalhar numa adega, vou ter que trabalhar numa vinícola, ou vou ter que ter uma loja, que foi o que aconteceu comigo. Eu abri a minha loja, trabalhei por um tempo, e aí começou a diversificar tudo, né? Eu falo serviço mesmo, né? Sim, com serviço. Eu falo que
todo mundo deve falar isso, a pandemia, ela nos trouxe, né, muitas novos horizontes, novas oportunidades de trabalho. E foi na pandemia que eu comecei a perceber como é grande o leque para se trabalhar como sommelier. A gente não fica só restrito a uma loja de vinhos, ou a um supermercado, a um restaurante, né? A gente tem muita coisa para trabalhar como sommelier. E hoje eu sou consultora, eu monto cartas de vinhos de restaurante, eu dou cursos online, eu dou cursos específicos, por exemplo, para mulheres que gostam. A mulher tem um paladar diferente do homem. Nós temos 80% a mais de papilas gustativas do que os homens. Até isso vocês ganham, gente. Sim. Essas mulheres ganham tudo da gente. Às vezes elas querem... A mulher toma mais vinho ou é achismo? Acho que ela é melhor pra eu acho que não, né? viu? Não. A mulher, ela é mais sensível pro vinho, né? Mas hoje, mulher não toma mais vinho que homem. A litragem de vinho é maior masculina. É. O vinho é uma bebida muito masculina, né? Sim. E ser sommelier... Mesmo no Brasil? Oi? Mesmo no Brasil? Mesmo no Brasil. É uma bebida mais masculina? Mais masculina. E ser sommelier, mulheres são pouquíssimas dentro de formação de sommelier. Que tem já 80% a mais. A minha turma de sommelier, ela foi a única turma, estávamos na turma 70 e pouco, mas foi a única turma que tinha maioria mulheres. Sempre a maioria homens. Então, assim, um vinho, tradicionalmente, ele vem do mundo masculino, né? Porque, desde o tempo dos reis, né? Que o sommelier é do século XVII, a profissão, nasceu na França. Era um mercador que trazia o vinho para o rei. E aí ele tinha que provar esse vinho antes de entregar para o rei, para ver se não estava envenenado. Então, assim... muito glamour na profissão de sommelier. Era quase uma cobaia ali, né? A gente era uma cobaia, envenenado já era. Pra ver se não estava envenenado. Aí então, eles assim, começaram a inventar outras coisas ali pra dar uma justificada, né? Tipo, não morreu. Não morri, mas tem um sabor ácido, sabor... Isso é bom. Então, assim, vem de um mundo muito masculino mesmo. Era o rei que tomava, a rainha não tinha direito a tomar. Então, depois isso foi mudando como o mundo vem mudando, né? E hoje, assim, as mulheres estão crescendo muito, né, nesse mercado. A gente tem excelentes sommeliers, excelentes enólogas também. Mas é um caminho aí que estamos seguindo. É um mercado que cresce muito, né? Hoje tem muito turismo, né? Sim, vinícolas, etc. O enoturismo no Brasil cresceu demais. Sul, vai aqui pra... A gente tem aqui sul de Minas, tem São Roque, a gente tem sul de Minas. Isso. Rio Grande do Sul, lá, que é famoso. Santa Catarina. Santa Catarina. O Brasil está se tornando muito produtor de vinho, né? Aliás, vários vinhos espumantes brasileiros já ganharam vários prêmios aí. Sim, como os espumantes, melhor, principalmente os espumantes brasileiros, eles estão entre os melhores do mundo. Sim. Tem muitas premiações em concursos internacionais de vinho, né? E o nosso Merlot, que é a nossa uva que deu certo, né, no Terroir do Brasil. Então também está sendo muito premiada. E aqui, no estado de São Paulo e sul de Minas, a Syrah também é uma uva que deu muito certo no clima, né, no solo. E são vinhos que estão produzindo vinhos excelentes. E de uma determinada uva, você consegue fazer vários tipos ou é meio que só um tipo de vinho que faz? A uva, ela que dita as regras, né, do vinho. Então tem uvas mais encorpadas, uvas mais leves, né? Então você consegue, se você produzir um vinho varietal com aquela uva, então vamos pegar a Syrah, que é uma uva mais encorpada. Se você for produzir um vinho somente de Syrah, automaticamente você sabe que tem um vinho encorpado. Mas você pode fazer um corte, eles chamam de corte ou de blend, né? Que é uma mescla. Usa um pouco de Syrah, usa um pouco de Cabernet Sauvignon, e aí a gente consegue ter um balanço, trazer um vinho um pouquinho mais tranquilo, um vinho um pouquinho mais leve, né? Então, é aí que entra o trabalho do enólogo. Ele vai tentar produzir. Às vezes, ele teve o plantio da Syrah e naquela safra não foi legal. Então, ele precisa dar um jeito para não perder a safra, de fazer aquele vinho ficar bom. Então, ele acaba misturando com alguma outra uva, 1, 2, 3, depende tudo do enólogo. E ele vai criar ali um vinho que vai deixar de ser um varietal para ser um corte ou um blend, e vai trazer um vinho bom também. Lógico, ele não vai mais produzir, ele não vai produzir aquele vinho que ele estava acostumado, mas ele vai trazer um novo vinho. E aí, isso. E aí, esse trabalho de equilibrar as uvas, né, de equilibrar taninos e etc. das uvas,
que é o ponto-chave ali do enólogo para produzir o vinho.